mas é uma das poucas escolas em Brasília onde a arte é levada tão a sério quanto as outras disciplinas. Tanto que até o 9º ano, a aula de artes, a aula de música, a aula de teatro, ela é curricular, não é isso? Sim. Então, para a gente tem um peso muito grande, justamente porque a gente sabe os valores que são agregados através da arte. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Escolha a Escola do Seu Filho. Esse projeto que o Correio Brasiliense traz todos os anos no impresso e no digital. No próximo dia 15, temos a edição impressa e todo o conteúdo estará disponível também no nosso site especial. Acompanhe pelas redes sociais do Correio Brasiliense e aqui pelo YouTube. Hoje a gente recebe a equipe da Escola Canadense. Sejam todos muito bem-vindos. Está aqui o diretor-geral, Vitor Hugo Ramos. Muito bem-vindo. Obrigado, uma ótima tarde. E Ana Flávia Brandão, que é diretora acadêmica. Bem-vinda, Ana Flávia. Obrigada, boa tarde. E a Maria Tereza é mãe de 2 alunos da escola e está aqui para contar um pouquinho também da experiência dela. Boa tarde. Queria começar falando um pouquinho da proposta pedagógica, Vitor. Como que funciona a proposta da Escola Canadense? A gente trabalha com um currículo bilíngue, mas com uma abordagem muito ligada ao internacional. Até por conta do grande programa que norteia toda a nossa parte metodológica hoje, que é o IB, né? Ele tem esse approach muito ligado à educação internacional, mas voltado para a formação de líderes. E é uma das diferenças que a gente quer sempre trazer na nossa abordagem de currículo, é que a gente procura formar líderes e não chefes. Né? E a gente percebe essa diferença e essa necessidade para a sociedade em médio e longo prazo. Uhum. Poderia até complementar a resposta do Vitor também, dizendo que a nossa metodologia é uma metodologia que favorece não só o desenvolvimento acadêmico dos alunos, mas o desenvolvimento social, socioemocional deles também, né? Eles são expostos a atividades em grupo regularmente, a gente se baseia em práticas canadenses que envolvem muitas habilidades de resolução de problemas, os alunos realmente como centro do aprendizado, muito ativos, se ancorando muito em conhecimentos prévios que eles trazem de uma realidade própria, né, das vivências deles. Então, isso torna eles muito pertencentes a esse ambiente, ao desenvolvimento realmente de tudo que a gente se propõe a trabalhar com eles a nível de habilidades, desenvolvimento da parte acadêmica e como um todo também. Uhum. Isso inclui também, né, a gente tem falado muito até na última década, um pouquinho mais, de habilidades socioemocionais. Já é um currículo muito pensado para o desenvolvimento dessas habilidades, né? O senhor falou de líderes e chefes, né? Qual seria a diferença? Essas habilidades socioemocionais são também uma forma de abarcar, né, esse conhecimento? É muito relevante para a gente falar sobre isso, né? Quando a gente fala da diferença entre o chefe e o líder, o chefe é aquele que empurra a equipe. O líder é aquele que vai junto com a equipe, que constrói junto. Então, a gente acredita que esse, sim, é o perfil de aluno que a gente quer desenvolver. E dentro do programa educacional que nos abrange, que é o IB, ele traz essa necessidade de desenvolvermos bem o perfil de um aluno. O perfil de um aluno que é curioso, que é investigador, que aceita correr riscos, e correr riscos no bom sentido, de se desafiar o tempo inteiro, né? De ser um bom comunicador, de ter valores, de ser um cidadão completo para o mundo. Então, claro, como escola brasileira, a gente atende todas as normas e todos os critérios da Base Nacional Curricular Comum, mas a gente também se preocupa com a parte socioemocional, porque para a gente tem muita certeza de que as estratégias acadêmicas elas estão muito bem delineadas pela nossa equipe, com a liderança da Miss Ana Flávia. Mas a gente sabe que o socioemocional do nosso aluno, estando bem suportado, bem acompanhado, o acadêmico vai deslanchar naturalmente. Uhum. E, Maria Tereza, você percebe isso em casa? Os seus filhos têm essas habilidades desenvolvidas? Dá para perceber a diferença? Eu ia falar uma coisa muito relevante, é o poder argumentativo. Eu acho que a escola, ela incentiva muito a argumentação, né? Fazer com que a criança consiga produzir os argumentos que sustentem aquilo no pleito dela, né? E isso associado à inteligência emocional
faz com que a criança consiga alcançar, né, um objetivo, ainda que seja uma coisa pequena, que no mundo dela representa muito, mas eu acho assim, muito interessante, não só o poder argumentativo, que é muito estimulado, o trabalho em equipe, né? A escola tem muitos projetos que as crianças realizam em grupo, e isso é fantástico, isso é sensacional. Estimula a inteligência emocional, a aprender a trabalhar em equipe, né, que é muito importante e que isso reverbera para a vida pessoal, né, da criança. Como eu falei, desenvolve essas habilidades que não fica só no ambiente escolar. Sim, é aquela criança que dá trabalho no bom sentido, né? Exatamente. De ser muito questionadora. Crítica, você se cansa, gente, calma, não tô conseguindo essa resposta agora, deixa eu dar uma respirada. E que sabe defender, né, aquilo que ela acredita ou aquilo que ela deseja conquistar. Sim, fica mais fácil nos seus pleitos, exato. Assim, né? Fica mais fácil de negociar até em casa, né? Assim, de você argumentar com ela e fazer os combinados, né? Acho que os seus filhos estão bem nessa fase, assim, de ter que ter muita conversa, não dá só para ir impondo, né? De forma alguma. Eu tenho uma de 10 e uma de 11. Em casa a gente conversa muito, né? Eu sempre mostro os dois lados, falo, olha, não é possível isso agora, mas a gente tenta conversar e expor por que não pode ser feito da forma como ele quer, né? Às vezes a criança não aceita, né? Mas ela começa a entender que nem tudo ali é da forma como ela pretende, né? E começa a aprender a lidar com isso. E aí entra a inteligência emocional, né? Aprender, às vezes, a ser frustrada naquele momento, que é muito importante. Sim, né? Com certeza. E, Ana Flávia, a gente já falou um pouquinho aqui, né? Mas queria aprofundar um pouquinho mais sobre o currículo internacional, né? E a educação internacional e a metodologia bilíngue. Qual a importância disso nesses tempos de hoje, né? Como que isso se conecta e que resultados acadêmicos vocês esperam e veem? A gente vê que hoje o bilinguismo não é mais... ele traz e abre muitas portas, né? Ele traz muitos ganhos para as famílias e para os alunos em diferentes aspectos. E acredito que, pensando no futuro deles, a gente consegue até mensurar o quanto isso tem sido realmente abre oportunidades para eles. O quanto a gente consegue perceber o inglês como um caminho para abertura de oportunidades para os nossos alunos, né? Mas a gente não ensina apenas o inglês pelo inglês, né? Eles não são reprodutores de uma segunda língua. Eles realmente aprendem a pensar numa segunda língua, a argumentar, a serem criativos e conseguirem se expressar numa segunda língua, que é realmente o diferencial. O nosso diferencial é que a gente realmente traz disciplinas regulares de sala de aula em inglês, que é um desafio que a escola enfrenta e faz isso com muita excelência, né, aos 19 anos. E a gente tem construído isso em parceria com consultores, com formadores da parte acadêmica também, muito inspirado na educação canadense para dentro da nossa realidade. Então, a gente percebe alunos realmente que sabem se posicionar, que estão bem desenvolvidos a nível socioemocional, mas que fazem isso em 2 línguas com muita excelência. Então, isso traz um diferencial até para abrir portas no futuro deles. E quando se fala em educação internacional, é claro que está muito ligada a esse método canadense e tudo mais. Mas Sim. É uma coisa que te prepara também para o mundo, para vivências de outras nacionalidades, Sim, né? Sim. A gente tem hoje o programa do IB, que é um diferencial da nossa escola. Ele é um programa internacional, conhecido mundialmente, em que a gente consegue seguir critérios rigorosos de desenvolvimento do nosso currículo e dos nossos alunos, realmente para que eles se preparem para serem líderes a nível global, né? E terem uma mentalidade também, um mindset global, quando eles pensam no futuro deles. Então, são sim... sim um caminho para abrir portas a nível internacional para eles. Eles são expostos a vivências quando eles ficam mais velhos, quando a gente pensa em final de Fundo 2 e ensino médio, eles são expostos a visitas de universidades internacionais, a outras experiências onde a gente consegue guiar aqueles alunos que têm parcerias, né, que a gente tem com empresas que conseguem nortear e guiar esses alunos que têm interesse realmente em seguir uma carreira internacional ou seguir com os estudos fora do Brasil também. Que o inglês já vem, né, eles já têm um bom inglês, a gente tem um preparatório de Cambridge já dentro do nosso currículo, a gente tem realmente um preparo muito significativo e de excelência que traz toda essa
essa garantia para a gente, essa segurança, né, desse desempenho deles. E o que é muito interessante também? A gente percebe isso no dia a dia da escola. Em vários momentos, a gente vê os alunos se comunicando em inglês nos momentos onde não seria obrigatório. Então, é comum que no momento de playground a gente veja as crianças se comunicando em inglês. Nas aulas em português, eles são pegos vez ou outra se corrigindo porque eles estão falando em inglês na aula de português. Então, isso é muito legal. E um momento que para a gente é muito marcante, muito significativo, é quando no 9º ano a gente envia os nossos alunos para um intercâmbio no Canadá, para uma escola parceira nossa, que é o CIC, o Columbia International College. E eles ficam de 15 a 20 dias lá, experimentando a educação canadense na sua essência. Né? E eles vão para lá e eles se apropriam de tudo com muita rapidez. Né? Tanto trazido, claro, pela vivência dentro da metodologia, mas também muito facilitado pelo inglês, que já é fluente. Vocês estão atendendo hoje a ensino médio também? Sim. Esse ano a gente tem o orgulho de falar que a gente forma a nossa primeira turma de 3º ano. Ah, que legal. Então a gente veio nessa crescente, primeiro ano, segundo, agora o primeiro, 3º ano formando, e com uma perspectiva muito legal. É diferente quando a gente fala dentro de uma escola internacional, a abordagem que a gente vai trazer é ligada principalmente à questão do vestibular. Né? Então, sim, a gente prepara de uma maneira muito forte a parte acadêmica dos nossos alunos, mas a gente também traz a possibilidade para eles aplicarem, e a gente faz todo um preparatório, todo um acompanhamento e consultoria para eles poderem aplicar também para faculdades fora do Brasil. Isso era exatamente a minha próxima pergunta, né? Interessante, porque aí já tem todo esse preparo, tem o próprio exame, o Cambridge já está incluído, que é um né? exame de proficiência na exatamente, língua inglesa. que geralmente tem algum desses exames é exigido, né, nessa aplicação, e precisa de uma orientação mesmo, né? Vocês chegam a fazer grupos com professores, enfim, com profissionais que ajudam nesse processo de aplicação? Isso pra gente tá um passinho à frente, né? Sim, tá bem profissionalizado. Por quê? A gente faz parte de uma grande rede de educadores, que é a Rede Inspira. A gente tem muito orgulho de fazer parte dessa rede. São mais de 100 escolas no Brasil. E a Rede Inspira tem uma parceria com um portal chamado Daqui para Fora. O portal Daqui para Fora, ele presta, a partir do Fundamental 1, uma consultoria muito eficiente no sentido de família, qual vai ser o investimento que vocês querem fazer? Ou então o contrário. Família, o investimento para tal curso seria esse. Vamos desenhar qual o planejamento financeiro de vocês? Vamos pensar quais as áreas que o aluno tem mais afinidade? Vamos desenhar possíveis roteiros para onde ele pode cursar? E já chegando no ensino médio, aí a gente pensa de maneira muito mais apropriada para onde a gente vai conseguir uma bolsa para esse aluno. Então, a gente faz todo um passo a passo, sim, muito voltado para essa aplicação para faculdades internacionais. Por meio dessa parceria, sim. E tendo alunos, né, de todas as etapas da educação básica, como que a escola consegue manter esse ecossistema que une bem-estar acadêmico, social e emocional? Como que vocês trabalham todas essas 3 áreas, assim? É o maior desafio que a gente tem. Né? Acho que para qualquer escola, sim, né, para qualquer também. escola. Isso é muito claro, né? Que é o grande desafio das escolas. E principalmente nos tempos modernos, onde a gente mecaniza tudo, né? Robotiza tudo. Tecnologias e inteligência artificial. Isso. A gente enxerga o nosso aluno cada um como único. Então, independente de nós termos 20 alunos ou termos 1.500, como eu tenho hoje na Unidade Sudoeste, mais 500 na Unidade de Águas Claras, a gente conhece individualmente os nossos alunos, a gente conhece os nossos alunos pelo nome, conhece a família, conhece um pouquinho da história e conhece o que a gente precisa. Claro, pontos fortes a gente vai potencializar e os pontos que ainda estão em desenvolvimento a gente vai trazer as estratégias para que eles sejam bem desenvolvidos. Então, hoje, para a gente, como eu tinha falado no comecinho, o mais relevante é o desenvolvimento socioemocional do nosso aluno, porque a gente sabe que as estratégias para o acadêmico elas vão acontecer se o socioemocional estiver bem desenvolvido. Aí eu te perguntar, Maria Tereza, como que você vê isso reverberar em casa e como que você negocia ali essa questão de telas, porque você também não pode proibir totalmente, porque é uma janela, né, para o que está acontecendo, né, no mundo, exatamente. Como que vocês fazem isso e contam com a parceria da escola? A escola é muito aberta, né? A escola, ela propicia muito diálogo, né, entre a família e a escola. Então, é muito, assim, a escola cativa, né, os pais, porque a gente sabe que a gente tem essa parceria muito forte com a escola, que a gente consegue desenvolver
as necessidades, né? E conversar sobre as necessidades dos nossos filhos com a escola. E, volto a falar, a questão do poder argumentativo, né? Isso aí é muito vivo. Então, é um desafio, né? A gente tentar equilibrar isso, né? Com diálogo, né? Com conversa, tentando mostrar o caminho que a gente pensa que é o mais adequado, com a ajuda da escola, né? O que é muito importante. Falou da questão do high school, né? Meu filho entrou com 2 anos na escola e eu fico tão feliz de saber que ele vai poder fazer a caminhada dele toda e completa na escola, meus filhos, né? Então, isso é muito importante. Contar com a escola, né? Saber que a gente tem essa parceria. Sim. E, Ana Flávia, imagino que seja um desafio também, nesse contexto, a formação dos professores, tanto para o bilinguismo, quanto para todo esse ecossistema que precisa ser criado. Como que vocês investem nisso e orientam, né, a equipe de vocês? A nossa escola já tem uma prática muito consistente em relação à formação dos profissionais, né? São professores e funcionários, de maneira geral, que passam por formações continuadas ao longo de todo o ano. Como eu falei, a gente conta com consultores, a gente tem um diretor canadense que também é um norteador para a gente, né, e traz muitas contribuições. Temos diferentes parcerias com empresas realmente de áreas específicas, então da área da matemática, da língua portuguesa, que trazem as contribuições. E, para além disso, a gente tem uma equipe muito experiente e muito coesa, assim, que já tem esse DNA da nossa escola, né, já de forma muito intrínseca, assim, na sua prática. Então, a gente tem formações realmente a cada semestre, início de semestre, a gente tem um longo período. Geralmente, a gente tem períodos de 2, 3 semanas anuais, né, continuadas, só dedicadas a isso, mas ao longo de todo o ano também. Regularmente, a gente precisa de revisitar, de realmente rever as nossas práticas e trazer novas oportunidades, né, ofertar novas possibilidades, estratégias e contribuições. Então, a gente tem diferentes parceiros, tanto aqui dentro da escola como fora da escola, que contribuem, de certa forma, de forma muito, muito significativa para que isso aconteça. Sim, é um desafio, né? Porque quando a gente se fala em escola, não tem muitas brechas ali, né? E a gente tem que estar se atualizando o tempo todo. Exatamente, também, né? tem Não é uma coisa estática, férias. que uma vez que você aprendeu, está aprendido. A gente está sempre aprendendo e sempre se atualizando. Até porque as demandas também para os nossos alunos vão mudando à medida que o tempo vai passando, né? Então, a gente se atualiza para a gente poder realmente ofertar uma educação de qualidade para eles nesse sentido. Acho que é uma equipe muito atenta às necessidades individuais do aluno. Não trata como um todo, né? Ela consegue, assim, vislumbrar a necessidade do aluno naquele momento. Sim. E com relação à prática de esportes, vocês têm uma oferta no currículo? Como que funciona, né? Existe uma oferta extracurricular também dentro do currículo? A parte curricular, claro, a gente oferece educação física como as escolas tradicionais, mas pensada também para uma adaptação para os esportes que são canadenses, para outras vertentes esportivas e não só para o esporte, né, para pensar na saúde do corpo. Então, a gente conversa com os nossos alunos na aula de educação física sobre nutrição, sobre bem-estar, sobre os benefícios que o exercício traz para o corpo e para a mente. Então, tudo isso é construído na aula curricular. E quando a gente pensa no extracurricular, a gente fala com muito orgulho das atividades que a gente oferece, porque o nosso extracurricular, hoje a gente tem 18 atividades, implementando mais 6, agora recentemente, que vão desde o balé clássico até o K-pop. E aí passam pelos grandes esportes, o judô, que hoje é motivo de muito orgulho. A gente tem alunos competindo a nível nacional. Os nossos alunos foram participar do Campeonato Brasileiro de Judô Sub-13 e Sub-15, né? Futsal, basquete. O nosso basquete é referendado pela NBA, então a gente é uma escola NBA Basketball School, representando Brasília nessa abordagem da NBA a nível mundial. Tem uma proposta de agora trazermos a Internazionale de Milão para ser o futebol da nossa escola. Então, tem várias propostas que, com muito carinho, a gente vai amadurecendo para fazer com que o esporte e a arte façam parte do dia a dia dos nossos alunos. Eu imagino que as Olimpíadas tenha sido um período interessante dentro da escola. O pessoal se animou, teve torcida. A gente, claro, como toda escola, faz um evento esportivo grande no meio do ano, principalmente nos anos olímpicos, né? A gente teve o prazer de receber o Caio Bonfim, medalhista de prata,
na nossa escola. Que legal. Então, tudo isso é tratado de uma maneira a sempre agregar para a história do aluno. Né? Mesmo que a gente... Eu até o ano passado eu era professor de música da escola e assumi a direção esse ano. E enquanto professor de música, eu sempre falei que se daqui 20 anos eu encontrar um aluno meu que virou músico, eu estou no lucro. Você fala mesmo. Mas se eu encontrar um aluno meu que usou a música, usou os critérios da música, a disciplina, a organização, isso voltado para o esporte também. Né? Se eu encontrar um aluno nosso que levou o que é positivo, o que é valor dessas outras atividades para a sua vida pessoal e se tornou uma pessoa melhor, um profissional melhor, a gente vai ter atingido o nosso objetivo. E eu fiquei curiosa também para saber quais são esses esportes mais canadenses, assim, quais que vocês destacariam que são desse currículo e que a gente não está tão acostumado aqui no Brasil. Então, a gente tem 2 frentes agora, que é o hóquei e a patinação. Claro, a gente não tem gelo. Sim. Infelizmente, nesse tempo de Brasília seria ótimo. É isso, né? Tem que seguir o currículo também em termos de divisão de semestre ou não? As férias são maiores no meio do ano? Não, né? Mesmo sendo uma escola internacional, a gente segue o calendário brasileiro. Ah, tá. Então, as nossas férias maiores são as de final de ano. Sim. Né? Então, a gente tem sim uma organização de adaptação, de trazer, por exemplo, o hóquei, que seria no gelo, patins inline. A patinação, que seria muito mais voltada para os rinks, a gente faz na quadra. Então, a gente adapta, mas para proporcionar isso para o nosso aluno, a experiência. Sim, essa experiência mais internacional, né? Isso. Até para eles estarem acostumados, caso façam um intercâmbio, né? Alguma coisa. E também sobre a questão das artes, né? Você falou que era professor de música. Tem isso também no currículo, essa preocupação com o lado artístico, né? Tem. Se quiserem falar... Eu acho que é uma das... E aí, claro, eu vou puxar a sardinha para a minha casa, para a minha escola. Mas é uma das poucas escolas em Brasília onde a arte é levada tão a sério quanto as outras disciplinas. Tanto que até o 9º ano, a aula de artes, a aula de música, a aula de teatro, ela é curricular, não é isso? Sim. Então, para a gente tem um peso muito grande, justamente porque a gente sabe os valores que são agregados através da arte. Então, os nossos alunos, até o 9º ano, têm aula de teatro regularmente, aula de música com prática de instrumento, essa construção através das aulas de debate, as aulas onde eles podem argumentar e construir argumentos sólidos, tudo isso é pensado também dentro da arte, porque quando a gente está em cima de um palco, a gente nada mais está do que exercitando oratória. Né? Então, para a gente é extremamente importante o pensar a arte, o pensar o esporte como agentes, como elementos que vão contribuir com a formação global do aluno. Sim. E Ana Flávia, como que essa construção interdisciplinar, a gente tocou, né, em alguns momentos aqui em interdisciplinaridade, sim, né? Tanto entre os currículos, o internacional e o brasileiro, quanto na educação física, que fala também de questões que são, né, de biológicas. Sim. Como que vocês trabalham toda essa parte interdisciplinar? A nossa proposta é realmente, seguindo o programa do IB, da gente desenvolver projetos transdisciplinares com os nossos alunos. Então, é muito comum que nosso currículo seja organizado num formato onde diferentes disciplinas abordem temáticas que conversem. Então, é comum que os meninos desenvolvam projetos que estejam trabalhando ou individualmente ou em grupo com temáticas relevantes, que eles consigam trazer contribuições de mais de uma disciplina, trazendo produções, apresentações e trazendo grandes temas, né, a serem debatidos, exatamente trazendo conhecimento de mais de uma área. Então, isso é parte da nossa rotina, isso é pensado intencionalmente pela equipe pedagógica, exatamente para proporcionar isso para eles. Um exemplo disso, estava numa sala de 5º ano essa semana, e eles estavam falando de impactos ambientais, mas estavam falando também de grandes civilizações. Então, eles estavam falando sobre o impacto ambiental na Mesopotâmia, o impacto ambiental na China. Então, eles estavam trabalhando aspectos das grandes civilizações, características das grandes civilizações, mas também pensando nos impactos ambientais. Então, é comum que a gente faça essa relação entre disciplinas, entre grandes temáticas, que eles possam conversar entre si, as crianças possam perceber essa conexão que existe, na verdade, desse todo, né? Porque quando a gente fala de diferentes áreas, na verdade, a gente sempre encontra relação e conexão entre elas. Então, isso, eles levam
levam para a vida, para além da escola, mas isso também é praticado dentro da escola, que na verdade tudo tem uma relação, um porquê, uma explicação, e aí a gente utiliza o nosso conhecimento em diferentes áreas para dar essas explicações. E até para dar esse norte, assim, para eles entenderem o cenário que eles vivem, né? A gente teve muito recentemente as queimadas aí, né? A fumaça que tomou conta da cidade. Não sei se seus filhos, Maria Tereza, trouxeram alguma dúvida com relação a isso, que pode ter sido até abordada, né, no ambiente escolar depois. O interessante é que eles conseguem comunicar, né, os acontecimentos, né, da cidade, a questão dessa queimada, com a escola. Eles conseguem relacionar, né? Então, eles trazem essa questão e um deles, né, no 6º ano, comentou que isso foi comentado na escola, foi explicado, né, não só a questão do cuidado do meio ambiente, mas o porquê de estar acontecendo. Então, é interessante quando você consegue perceber que a criança traz o conhecimento da escola, mas além da escola, né, ele consegue entender por que está acontecendo aquilo, né? E uma coisa que eu queria frisar, que eu acho que é espetacular na escola, é a questão do esporte. O Mr. Vitor comentou, a escola, assim, ela incentiva e apoia muito o esporte. Porque o esporte, assim, ele é transformador mesmo, assim. Eu tenho uma experiência, assim, muito bonita com meu filho, que começou a participar dos torneios de judô e começou a competir em nome da escola. E, assim, a transformação do meu filho é assim, emocionante. Uma criança, assim, tímida, às vezes um pouco introspectiva e às vezes um pouco insegura. E, assim, o judô, no caso dele, né? Mas, de uma forma geral, o esporte agregou tanto, né, a vida dele, a vida pessoal, assim, como ele conseguiu os desafios, né? E eu fico, assim, muito feliz de saber que na escola a gente tem esse apoio. Porque isso, assim, fico assim, até emocionado, porque é muito importante isso, né? Porque o esporte, ele vai muito além, né? Ensina, o aprendizado é constante, ensina muito a criança a ganhar, a perder. Então, assim, eu fico feliz de saber que meu filho está nesse ambiente escolar que valoriza o esporte e as artes, claro, porque é muito importante isso. Sim, e ter a relação com a escola onde ele estuda, acho que faz também uma diferença, né, Maria Tereza? O orgulho que ele tem, né, de ir nos campeonatos, não só ele, a equipe, né, de carregar a bandeira, nossa, é muito linda a parceria, e isso também reforça o espírito de equipe, né, porque todos na escola praticam esporte, e isso repercute na vida escolar deles, né, a parceria, a solidariedade. Então, assim, é emocionante ver como isso transforma a criança mesmo. E ter isso no ambiente escolar é muito rico, né? É um aprendizado constante. Eu fico, assim, feliz saber que ele está num lugar que valoriza. Sim. E falando em contraturno, atividades né, complementares, tem uma novidade esse ano, né? É o full time, não é isso? Isso. Já vinha uma demanda crescente, né, por parte das famílias sobre, claro, a organização das famílias hoje em dia, a rotina é muito mais complexa. Então, a gente sempre operou em 2 turnos na escola, matutino e vespertino, mas essa demanda sobre um período integral ou um período estendido, ela já vinha crescente há algum tempo e a gente estruturou de uma maneira para trazer uma inovação para essa proposta, né? Onde a gente não quer se tornar um depósito de crianças, que infelizmente é o que a gente vê acontecendo em alguns cenários educacionais. Não é só tempo integral, não né? É só tempo integral, educação integral em tempo integral. Isso, esse é o grande diferencial. É ter momentos, a gente fala muito sobre o outdoor e o hands-on, né, Ana? Sim. Que é o momento da criança estar fora de sala de aula, e isso pra gente é extremamente importante, porque o aprendizado ele acontece em todos os ambientes da escola, pode ser na quadra, pode ser no laboratório, pode ser numa sala multiuso, pode ser na sala regular, pode ser no corredor, dentro da coordenação. Então, a escola inteira é rica o suficiente para ser espaço de aprendizado, né? Então, a gente usa muito o que é fora de sala de aula, mas a gente também pratica muito o que é mãos na massa. Então, o nosso aluno que está no período integral tem uma proposta de ter um trabalho com a natureza, um trabalho com horta, de ter um trabalho de construção, de ter momentos de reflexão. Então, é uma construção muito complexa que a gente, sim, levou muito tempo para estruturar de uma maneira que, quando chegasse forte e com essa abordagem que, mais do que tempo, como você falou, é uma educação integral.
Eu ia até complementar que veio muito, essa é uma proposta que veio para atender uma demanda das famílias também. A gente sabe que hoje muitas famílias precisam de uma ajuda com relação a essa logística mesmo, né? De ter onde colocar o filho num ambiente seguro, um ambiente onde ele vai estar sendo estimulado, vai estar se desenvolvendo. E a gente tem essa proposta também num formato bilíngue, então ele vai estar tendo toda essa condução e esse tempo a mais na escola na língua inglesa, sendo conduzido na língua inglesa e de uma forma pensada com muito cuidado para que não se torne uma sobrecarga, para que não traga prejuízos para ele na aula regular. Então ele vai ter sempre atividades muito de que vai desenvolver criatividade, muito hands-on, como o Mr. Vitor falou, mas que seja realmente um momento muito lúdico, não seja um momento para ser horas a mais de muita demanda, de muita exigência, mas um momento prazeroso, com uma finalidade pedagógica, de diversão, sem muita obrigatoriedade de cumprimento de metas, mas trazendo realmente essa leveza, esse estímulo de uma maneira muito positiva para que essa criança se sinta acolhida, tenha esse tempo a mais, mas que não traga uma sobrecarga ou nenhum tipo de prejuízo para o horário que ele realmente precisa de produzir ali na sala de aula, né? Para que isso não seja realmente pesado para ele. Sim. A gente chegou já a comentar um pouquinho, mas queria entender como isso funciona na perspectiva mais pedagógica, que é o uso da tecnologia, né? A gente tem muitas novidades aí chegando no campo da educação também, relacionadas à inteligência artificial. A gente fala muito hoje de inteligência artificial, querendo dizer inteligência artificial generativa, né? Mas a inteligência artificial, a gente sabe, já está aí nos ajudando em muitos aspectos, né? Como que vocês abordam isso em sala de aula, até um letramento midiático para você conseguir identificar o que é uma notícia falsa, né? Saber não cair em ciladas, assim, né? Em fake news. E também isso, e ao mesmo tempo, como a gente estava conversando aqui, né, Maria Tereza, de não criar uma aversão, né? Mostrar que é uma coisa que pode ajudar. Então, mostrar esses prós e contras, como que vocês trabalham isso? Dentro de sala de aula, a gente tem, né, dentro da escola, nós temos recursos para que as crianças possam ter acesso, em casos de necessidade, a vídeos, a pesquisas, né? Então, eles têm acesso a Chromebooks, a tablets, o que for a demanda realmente para atender. Mas não é uma prática que a gente tenha esse recurso em tempo integral dentro de sala de aula, ou não é esse o recurso que a gente utiliza a maior parte do tempo. É realmente apenas um recurso onde a gente utiliza de uma maneira consciente, educando as crianças para esse uso, então orientando, é sempre tudo muito conduzido e indicado pelos professores, né? Hoje em dia a gente tem muitas plataformas que nos auxiliam com jogos educativos, pedagógicos, que também às vezes são sugeridos para as famílias ou sugeridos, mas dentro de sala de aula a gente realmente prioriza o tempo de relacionamento. Então, é claro que a gente utiliza vídeos como recursos, a internet como recurso para pesquisa, mas não é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo ali, não é o maior recurso, não é o nosso maior ganho, nem o nosso maior bem dentro da sala de aula quando a gente está desenvolvendo as crianças, né? É claro que a gente sabe que as crianças cada vez mais têm mais acesso às redes sociais, à internet, então a gente tem se adequado sim a educá-los, a orientá-los quanto a esse uso, mas realmente priorizando as relações dentro da escola e utilizando isso apenas como um recurso realmente para ser um ganho para eles, para que eles saibam como utilizar de maneira consciente. É um instrumento. É um instrumento, isso, o mesmo para os professores. Mais um instrumento. Isso, o mesmo para os professores, né? Sim. E, bom, Maria Tereza, já que o podcast é Escolha a Escola do Seu Filho, que dica você daria, né, de toda essa sua experiência desses anos na escola, para quem está procurando, né, quais foram os pontos que te chamam mais atenção na educação dos seus filhos, que você acha que são, assim, indispensáveis para ficar atento ao longo da trajetória escolar, né, de uma criança? Inicialmente eu procurei a escola canadense pelo bilinguismo, né? Eu reconheço, acho que é essencial, né, isso. Então, num primeiro momento foi a minha procura foi por conta disso. E no decorrer dos anos, que já são 10, né, eu fui descobrindo que além do bilinguismo, assim, é necessário ser parceiro da escola. A família precisa ser parceira da escola, né? E os dois têm que caminhar juntos, né? Então, além do bilinguismo, você precisa procurar uma escola que
te atenda, que seja parceira, que esteja interessada, né, no seu filho, que consiga verificar o que ele precisa naquele momento, né? Então, acho que o ponto-chave é esse, assim, escolha uma escola, né, que seja sua parceira, né, que consiga dar condições para o seu filho desenvolver todo o potencial que ele tem. Né? Então, é por isso que eu gosto da escola, os meninos são apaixonados pela escola e é isso que me faz saber que eles estão no lugar certo. Legal. E, bom, Ana, Vitor, se quiserem complementar também com essa visão, né, do que vocês, como profissionais da área da educação, vocês já pai de 3, né, o que vocês buscam aí o que é importante nessa escolha, né, nesses critérios? Eu penso bastante sobre como a escola vê o seu aluno e como a escola enxerga o que ela está deixando de legado. Né? Outro dia desse eu conversava com alguns alunos sobre o que significa a palavra legado. Aí, como a gente estava no período olímpico, eu falei, olha, Rio 2016, o legado olímpico foi um bosque gigantesco, com milhares de árvores que foram plantadas. Agora, Paris é a despoluição do Sena. Mas eu penso sobre o legado que a escola tem que deixar para o mundo. O legado que uma escola tem que deixar para o mundo são pessoas melhores. Então, quando a gente pensa em uma educação centrada no aluno, como é a nossa, com um foco muito forte em resolução de questões específicas de cada aluno, isso para a gente faz muita diferença, porque a gente está construindo o legado que a gente está deixando como profissional, como educador, como ser humano que se preocupa com a sociedade, não só atual, mas também com o que a gente está construindo para o futuro. Então, a gente pensa, sim, em uma escola rica no aspecto de multiculturalismo, de muitas abordagens, de muitas pessoas diferentes, de respeitar as diferenças. Então, rica nesse sentido de pluralidade. Né? A gente constrói uma escola cada vez mais rica, mais acolhedora e que a gente tenta hoje, né, nesses 19 anos, né, mas hoje com um foco muito grande, desconstruir só a palavra escola. A gente fala sobre comunidade acadêmica, né, porque é muito mais amplo. Uma escola é onde a criança vai para ser instruída. Uma comunidade acadêmica é onde a família confia e onde a família vê uma parceria forte o suficiente para construir a vida acadêmica e a vida futura do seu filho. Então, hoje a gente tem uma comunidade acadêmica muito forte e muito feliz. Que ótimo. Ana, quer complementar um pouco? Acho que assim, é muito importante para a gente ter um ambiente acolhedor, né? Onde as crianças gostam de estar. É um lugar onde elas passam muitas horas do dia delas junto com a gente. É uma responsabilidade grande pra gente. A gente faz com muito carinho e com muita excelência o que a gente faz. Então, ter esse ambiente de acolhimento que, ao mesmo tempo, desenvolve o seu filho, consegue amparar questões emocionais, questões sociais, de relacionamento e o acadêmico de uma maneira muito sólida, eu acho que traz uma segurança pra gente enquanto família também em ter os nossos filhos lá, né? Acho que nós somos pais da escola também, temos muito orgulho disso e os nossos filhos são muito felizes lá. Então, a gente vivencia essa experiência dos dois lados, como profissional e como pai. Né? Então, a gente consegue ver os ganhos realmente na prática, dentro da nossa casa, bem como dentro do nosso trabalho. Então, é muito gratificante e a gente tem muito orgulho de ver que as crianças aprendem de uma maneira onde elas realmente estão ativas nesse aprendizado, são muito bem preparadas. A gente, né, isso é evidenciado nos resultados olímpicos, nos ganhos que eles têm em simulados, em preparatórios para PAS, Enem. Então, para além disso, para a vida, né, vão se tornando pessoas realmente críticas, que sabem se posicionar. E isso traz os ganhos realmente a nível global para eles. Tá certo. Bom, gente, estamos chegando aqui no finzinho do nosso podcast. Queria agradecer muito a presença de todos. O Vitor Hugo Ramos, que é diretor-geral da Escola Canadense. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês e poder conversar um pouquinho sobre o que é motivo da nossa felicidade profissional, né? Que é falar de escola, é falar de educação. A gente fala disso com muito carinho. Sim. E a Ana Flávia Brandão, que é diretora acadêmica. Obrigada pela presença. Muito obrigada pelo espaço. A gente, como o Vitor falou, tem muito carinho, né? Gosta muito de falar do assunto, então é um prazer pra gente. Muito obrigada. Tá certo. E Maria Tereza, que é mãe de 2 alunos da Escola Canadense. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui dividindo todas essas experiências. É isso. Eu sou Mariana Niederauer, sou editora do site do Correio e o podcast da Escolha a Escola do Seu Filho fica por aqui hoje. Tchau, tchau.
Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.